Boa tarde. Estou aqui uma vez mais com o programa que eu chamei O Poder, os Poderosos e o Todo-Poderoso. Como sabemos e já tenho aqui dito, o poder é uma missão de todos. Todos nós queremos lá chegar, todos nós acabamos naturalmente por ter poder, ou a influência sobre o outro. Dependerá, contudo, da forma e para que efeito nós utilizamos o poder que temos. Quem tiver poder acaba sempre por ter liderança, acaba sempre por ser líder. Agora dependerá também da forma em que o líder usará o poder, em benefício próprio ou então em benefício de uma coletividade, que é o bem comum. Neste contexto, eu trago aqui hoje três ilustres convidados. Falo da Olinda Beja, poetisa santomense, Ernesto Dabó, poeta português e escritor, tal e qual como Olinda Beja, e António Bondoso, poeta e escritor, tal e qual como os outros dois. A razão de os trazer aqui, como já várias vezes expliquei, a ideia desta rúbrica é nós trazermos modelos para a sociedade. Pessoas que possam servir de referência para as futuras e novas gerações, que pelos seus trabalhos são modelos que nós precisamos, que a nossa sociedade hoje mais do que nunca precisa. Por isso é que eu trago os três para falarmos um bocado da vida deles. Apresento aqui o Ernesto Dabó, que eu agradeço, da Guiné-Bissau. António Bondoso, escritor também, português, mas vou dizer que é santomense. Pode dizer à vontade. Olinda Beja, também poetisa santomense. Os dois, António Bondoso e Olinda Beja, os dois santomenses, os dois portugueses, têm uma trajetória de vida muito parecida. O António Bondoso, desde muito cedo, aos 3 anos, emigrou para Santo Tomé e Príncipe e fez lá todo o seu trajeto de vida até os anos 74, 75. Foi locutor, penso, se eu tiver depois a cometer algum erro, ele depois corrigirá, mas foi um dos fundadores, um dos promotores da Rádio Nacional. Na altura era emissora nacional. Nós ainda muito recentemente tive o privilégio de ouvir uma das emissões do António Bondoso. Eu até dizia, quem me dera se o António Bondoso hoje fosse a Santo Tomé para ensinar as nossas gerações o que é fazer rádio. A Olinda Beja, ao contrário, teve um percurso, nasceu em Santo Tomé e muito cedo, aos 2 anos e meio, quase 3 anos, veio para Portugal, onde fez todo o seu trajeto estudantil, universitário e profissional. E, claro, como qualquer um cidadão, tem prestado todo o apoio a Santo Tomé. O Ernesto Dabó, guineense, político, poeta, escritor, também, aqui o que há de comum é que também veio muito cedo, embora já com alguma idade, aos 13 anos, também veio para Portugal, onde fez todos os seus estudos, seguiu uma carreira, depois regressou para Guiné e atualmente está cá em Portugal. Conforme eu estava a dizer, a ideia disto aqui, meus caros amigos, é cada um de nós trazer o seu depoimento de vida para servir de incentivo, para servir de referência às novas gerações. Porque se há uma coisa que eu julgo que estamos a perder, se é que a tivemos, são as boas referências. As nossas sociedades precisam, sobretudo as sociedades africanas. Eu falo, as nossas, as europeias precisam, mas sobretudo as nossas sociedades africanas que precisam dar um passo. Elas precisam de referência, precisam de modelos. Quem diz a sociedade, inclusive os africanos que residem cá em Portugal.
necessitamos de referências. E vocês, de facto, tiveram o privilégio, souberam aproveitar as oportunidades e hoje constituem as referências. Eu, então, feita esta introdução, agradeço-vos e passava a palavra, neste caso, dava aqui o privilégio à Olinda para nos falar dela. Muito rapidamente. Olinda, fala-nos um pouco disso. Por ser uma senhora, não é? Muito obrigada, Danilo, por esta oportunidade. É assim, como tu disseste, eu vim de São Tomé muito pequenina. O meu pai enviou-me, portanto, eu não sou uma imigrante, eu fui enviada. Não vim por gosto. Eu fui enviada de São Tomé para Portugal, para terras frias da Beira Alta, onde passei a residir, onde estudei, onde me formei. Mas, como o meu pai, que viveu 40 anos em São Tomé, onde foi enfermeiro, onde foi chefe do registro civil, sempre me escrevia nas cartas maravilhosas que ele me enviava e me descrevia São Tomé, uma maravilha. Um dia pode ser que venhas para cá, um dia quero minha filha que venhas para cá. Então eu tive sempre aquela ideia de voltar. Só que a minha vida acabou por se fazer em Portugal. Caso com um português, acabo por ter um filho aqui, por dar aulas aqui, formei-me, licenciei, e parece que aquilo que São Tomé já estava um bocado esquecido, até o dia em que aparece uma irmã e me diz que tens que ir conhecer a tua terra. E é assim que em 1985, com 39 anos, eu regresso a São Tomé e Príncipe. Para quê? Naquela altura, unicamente para conhecer a família, para conhecer a ilha, que fiquei deslumbrada, fiquei siderada, como se diz, com mais força na palavra. Fiquei realmente encantada, deslumbrada com São Tomé. Não imaginava, sabia que era bonito, enfim, naquela altura aqui passava-se pouco São Tomé, as independências tinham deturpado muita coisa e foi muito complicado, até mesmo antes de regressar eu dizia para a minha irmã, mas eu não estava muito interessada em ir, e ela dizia-me, vais ficar encantada com São Tomé, e assim foi. O deslumbramento é tanto, e eu refiro e torno a repetir esta palavra, o deslumbramento da minha terra é que me dá aquela força enorme para eu amar enquanto viver. Por vezes eu sei que os meus conterrâneos por vezes dizem, mas como é que ela pode amar uma terra onde nunca viveu? Pode-se amar, sim. Porque se tivessem vivido 37 anos em Portugal, sempre a ouvir dizer mal da terra dos africanos, sempre a dizerem que aquilo que não era grande coisa. E quando cheguei, eu ia com essa imagem. Mas não foi essa imagem que me foi mostrada. Eu vi um país lindíssimo, eu vi um paraíso. Ainda hoje, apesar de haver certas coisas que não estão lá muito bem, mas ainda hoje São Tomé e Príncipe é um paraíso na terra. Eu nunca tinha visto um paraíso. Eu vou rapidamente passar aqui ao António Bondoso, que teve que a sua imigração teve um sentido contrário. António. Eu fui imigrante, claro. Sem razão, tive que ir. O meu pai já estava em São Tomé e, portanto, quis juntar a família, o que foi uma boa opção, porque me deu a oportunidade de crescer numa ilha lindíssima e que eu amo ainda hoje. E, portanto, fui numas circunstâncias completamente diferentes da Olinda, que teve que vir forçada, como ela disse, não é? Eu, na altura, nem sequer colocava a questão de ser forçado ou não, porque, agora, a questão porque é que a imigração se processou, porque eu vivia numa zona do interior de Portugal que ainda hoje é uma zona, e é onde a Olinda também vive, o interior de Portugal é uma zona
esquecida, continua uma zona esquecida. E naquela altura, nos anos 50, no início dos anos 50, imagino que fosse terrivelmente esquecida. Como refere a grande figura do Aquilino Ribeiro, esta região eram exatamente as terras do Demo, exatamente pelo esquecimento do poder central. E aí já iremos ao poder se quiseres. Mas voltando a São Tomé, foi uma felicidade enorme para mim ter crescido, ter-me feito homem, ter aprendido muito em São Tomé, em circunstâncias diversas, como criança, como adolescente, como jovem, como homem casado, como um profissional da rádio, onde comecei a trabalhar em 67, como disseste. Queria corrigir aí um pequeno pormenor da tua introdução, Danilo. Sim, ouvi. Quando dizes que são necessárias referências, claro que são necessárias referências, mas as referências não ensinam nada. As referências devem antes partilhar conhecimentos. E aí é que está a grande diferença. Por isso é que estamos aqui, para partilhar. Para partilhar, exatamente. Isso é que é bom. Deixa-me então passar aqui para o Ernesto fazer-nos assim uma descrição muito rapidamente dele. Ernesto. Olha, eu também sou de uma ilha, a ilha de Bulama, portanto no sul da Guiné, de maneira que esta conversa de hoje é entre ilhéus. Isso dá-me uma sensação de estar em casa junto aos meus, porque, pronto, venho também da mesma situação geográfica e, digamos, até de muita aproximação cultural. Portanto, nasci em Bulama, cresci lá uma parte, depois a vida levou-me, o meu pai era funcionário também, e acabou por ser transferido para Bissau, e de Bissau andei para o norte do país, junto a um irmão meu que era professor primário lá, e depois de lá passei para como é que se chama aquilo? Um colégio missionário, e fiz lá um anito ou dois, depois volto para Bissau, e de Bissau, no ano em que faço a 4ª classe, faleceu o meu pai, e havia um irmão meu que vivia cá em Portugal e que jogava a bola, não sei quanto. Foi às cerimônias fúnebres, e exatamente no ano em que termino a instrução primária, e a família decidiu que eu devia vir com ele, e foi assim que eu vim parar a Portugal, onde vivi até 74, e depois de 74 regressei ao país e fiz lá a minha vida. Agora, por causa desta atividade literária, viajo com alguma regularidade. E neste momento estou aqui porque o senhor Corona não me deixa regressar a casa, de maneira que é por isso que estou cá. Portanto, resido lá uma boa parte do tempo e outra parte do tempo cá, por causa destas atividades, né? De maneira que, sumariamente, é este o introito que posso fazer nesta troca de ideias que vamos ter. Ok, muito obrigado aos três. Muito obrigado aos três. Vamos então começar a nossa rápida. Desculpa, falta aqui o Bondoso. Vamos aqui começar a nossa rápida conversa. Nós vimos nos Estados Unidos, antes de entrar no nosso tema, vamos fazer aqui uma reflexão muito rápida também, gostava de ouvir a voz. Vimos várias manifestações nas várias capitais europeias que se associaram num protesto contra o racismo no mundo, neste caso contra o racismo nos Estados Unidos. Como é que viram estas manifestações? Qualquer um pode começar. Eu posso começar porque é curioso, é bom situar a causa
deste processo. Ele é motivado pela violência policial. Isto é, uma questão é o racismo em si, que está inculcado em circunstâncias diversas em países os mais diversos, todo o mundo. Esta questão é levantada exatamente porque há uma sequência de uma brutalidade de agentes da autoridade sobre pessoas, e neste caso sobre pessoas negras, não é? E esta questão, o que é que levantou? Levantou, digamos, todo o processo, todo o fenómeno do racismo em si. Mas a violência, aquele gesto, aquele joelho sobre o pescoço do George Floyd é uma cena terrível e que durante bastante tempo não nos vai deixar sossegados, de consciência tranquila. Como é que é possível no século XXI, em pleno século XXI, já estamos em 2020, como é que é possível haver agentes de autoridade que é suposto defenderem os cidadãos a cometerem estes crimes, porque aquilo é um crime, não há, digamos, outra palavra para descrever aquela situação. Aquilo é um crime, é um crime de formação, é um crime de ódio, e, portanto, é nesse aspecto que devemos colocar esta questão. Foi levantada agora porque mais um cidadão negro norte-americano morreu brutalmente às mãos de um agente da autoridade que é supostamente ser um defensor dos cidadãos, ou um protetor, digamos, dos cidadãos. Assim é que, como é que se ensina um agente digamos, a impor a autoridade com tanta brutalidade? Não pode. Há aí qualquer coisa que tem que ser. Creio que o próprio. Vamos ouvir então Olinda Beja. Eu faço minhas as palavras do António Bondoso por causa da grande violência, e há sobretudo uma coisa que me impressionou muito, que me fez chorar, é que o George Floyd estava já algemado. Quer dizer, o agente policial que fez aquela brutalidade nem sequer teve compaixão do ser humano que estava a asfixiar, quando ele não tinha hipótese nenhuma de defesa. Ele estava algemado. Aquela cena representa muito ódio no coração. Eu acho que a humanidade ainda está com muito, muito ódio dentro de si. Estamos no início da história. Ódio, violência. É claro que também há racismo, porque o racismo continua. Infelizmente, o racismo está presente. O racismo está presente em muitos atos. E eu falo com muito conhecimento de causa. Durante estes anos todos, desde que vim de São Tomé até ao dia de hoje, eu sofri sempre de racismo. E o racismo veio de todos os lados. E não foi preciso a violência do agente policial. O racismo veio dos familiares, o racismo veio dos amigos, o racismo veio dos vizinhos, o racismo vem até por vezes de pessoas a quem eu faço bem, que são pessoas até que trabalham comigo. E o racismo não se vê só na violência, vê-se também na palavra, vê-se também nos atos verbais, na forma como nós somos tratados. Realmente foi uma cena que durante muito tempo vai ficar na nossa memória, na minha visão fica. Dava a sensação que ele tinha o joelho e que estava com um prazer enorme a fazer aquilo. Aquele momento é um momento dramático para toda a humanidade.
Vou passar agora a palavra ao Ernesto. Ernesto, a sua... Olha, eu acrescento, e para o Ernesto eu vou acrescentar mais um bocadinho rapidamente, que é, para além do que vai responder à pergunta que eu fiz, vou acrescentar aqui, houve manifestações nos países europeus, em África não há manifestações. O que é que acha? olha, eu também subscrevo as precedentes, aliás, o relato que me fizeram agora a Olinda e o António, porque na verdade é indescritível aquilo em termos de violência e de atitude, é indescritível. Aquilo ultrapassa qualquer medida que possa ser atribuída a uma coisa daquelas. Agora, o que me parece importante também sublinhar é que pela primeira vez, à escala mundial, há uma reação de repúdio, de combate e de solidariedade que acaba por confirmar que, na verdade, raça só há uma, que é a humana. Porque se olharmos para o quadro dentro dos Estados Unidos, quer dizer, não se consegue até discernir uma presença maioritária de negros numa manifestação, porque há uma mistura tão bonita e tão intensa e com muita determinação de de toda a sociedade americana, ou pelo menos maioritariamente a sociedade americana tem essa postura, né? Em relação à África, pode haver talvez uma menor intensidade de expressão, porque nos mídias não está assim muito presente, mas eu não me acredito que algum africano não tenha sentido a indignação que estamos todos aqui a manifestar. Agora, se me disser que, do ponto de vista das autoridades políticas africanas, não terem tido uma posição com mais vigor em relação a este acontecimento, aí também reconheço que a maioria não o fez, e isso tem a ver com aquele cordão umbilical que muitos desses governantes ainda têm com o exterior. E então calculam todos os seus atos em função dessa dependência até de ordem cultural, às vezes, né? Daí que talvez seja por isso que haja razão para dizer que não houve suficiente expressão dessa indignação. Mas enquanto indivíduos, eu penso que qualquer cidadão africano está revoltadíssimo, porque são filhos nossos, são consequências da nossa existência, né? É a nossa presença num outro espaço do mundo, né? De maneiras que não vejo isso no prisma meramente da reação ou não dos poderes. Eu punha isso de parte. Agora, o que é verdade, o que disse a Olinda e o que disse o António, é exatamente o horror que todos nós sentimos. Porque aquilo, quando aparece essa imagem aí na televisão, não sei como dizer, me sinto, não sei, aquilo, talvez um dia eu venha a compreender como foi possível chegar-se a isso. Ultrapassando isto, fazendo fé que fique simplesmente que nós, os homens, consigamos compreender do horror deste ato, de forma a que ele não se repita. E julgo que essas manifestações na Europa procuraram apenas fazer essa demonstração. Quantos homens de bem, quantas pessoas condenam atitudes ou atos como estes? A condena é completa. Como disse o Dabo aqui, os países africanos com certeza terão o mesmo sentimento, mas aqui a África normalmente está sempre, em termos de decisões, normalmente estamos muito atrás. Ou nós ficamos, por causa aqui as nossas atitudes são acauteladas porque nós não sabemos. Então, vamos seguir com o que nos interessa, com o que nos traz aqui. O tema que nos traz aqui é os vossos feitos, o que vocês já fizeram, conforme eu disse aqui, para servir de modelo. O António tem escrito vários livros, tem se dedicado a várias outras atividades. Eu gostava que me falasse um bocado das várias atividades. Um dos livros que mais no meu registro mental ficou é o Poema e o Poder. Gostava que nos falasse das suas várias atividades,
mas vou lançar aqui, vou ler aqui uma ideia que tirei aqui de um livro que diz: este é para todos. A ideia de estar na companhia de um livro é uma das ideias mais agradáveis que a nossa cultura inventou. Depois gostava que vocês todos pensassem sobre isso, uma vez que são escritores. O texto é: a ideia de estarmos na companhia de um livro é uma das ideias mais agradáveis que a nossa cultura inventou. António, concorda com isto? É uma das situações agradáveis, é essa. Fazer aquilo que gostamos é fundamental. Gostar daquilo que fazemos, não é? Se estamos a fazer a exercer uma atividade de forma contrariada, certamente não será agradável. E, portanto, nesse sentido, entendo que para os escritores, para quem tem essa atividade, deve ser, de facto, uma questão essencial. Gostar daquilo que se faz, daquilo que escreve e, sobretudo ser claro nas mensagens que pretende passar com cada uma das obras que vai publicando, não é? Olinda, quer dizer alguma coisa acerca desta frase? A ideia de estar na companhia... É uma frase lindíssima. Realmente estar na companhia de um livro é uma maravilha. Eu costumo dizer mais. Se não fosse... Os livros são a âncora da minha vida. Os livros são a âncora da minha vida. Sem eles, eu já me tinha afundado. Os livros sempre fizeram parte da minha casa, aqui em Portugal, porque o meu bisavô era professor, o pai dele também já era professor, a minha avó era professora, portanto, eu vivi aqui na Beira Alta numa casa rodeada de livros. O meu avô tinha uma companhia de teatro, portanto, havia muitos livros ligados, muitas obras ligadas ao... Quer dizer que a sua vida esteve sempre rodeada da cultura. Eu estive sempre ligada à cultura, sim. Nunca pensei em escrever para publicar. Apresenta, já que fala para publicar, escrever para publicar. Tem aqui algum dos seus livros que nos pode mostrar aqui a capa? De algum dos livros? Tem aí consigo? Chá do Príncipe. É o mais recente? Um dos mais recentes. Não, o mais recente é um livro para crianças, o Simão Baralão. Ok. Histórias da Gravana. Livro finalista é o prémio Portugal Telecom. Parabéns, Olinda. Eu também sei que um dos seus livros, A Sombra do Ocá, sim, este tenho. O prémio Francisco José Tenreiro. Exatamente. E sei que um do seu livro foi agora traduzido para a língua japonesa, creio. Um grão de café. O grão de café. Foi traduzido. Um grão de café, a editora brasileira disse-me que tinham despachado, ora hoje é domingo, tinham despachado na sexta-feira 2 exemplares para eu ver. De maneira que depois eu vou publicar aqui. É claro que isto foi assim uma alegria imensa. Claro que para nós é um orgulho, para nós como santomense, é um orgulho saber que uma escritora nossa começa a ter uma projeção já muito mais alargada do que simplesmente nos países da expressão portuguesa. Embora tendo nos países da expressão portuguesa, nós já representamos mais de 200 milhões da população, não é? Mas 240 milhões de falantes. 240 milhões. Pelo menos foi o que eu li nas últimas... 240 milhões. Nós já representamos este número, que já é bastante bom. Mas saber que também vai ser lido no território ou pelos falantes japoneses é uma honra e uma alegria para todos nós. E também sei também informo
Informo também que o Chá do Príncipe, o meu editor, a Rosa de Porcelana Editora, do Filinto Silva, enviou-me há cerca de um mês o nome de uma editora inglesa que quer traduzir o livro e que quer adotá-lo. Portanto, o editor é também professor universitário em Londres e estamos em negociações para que também seja traduzido para inglês. Além disso, A Sombra do Ocá está traduzido em árabe. A Sombra do Ocá está traduzido em árabe. Muito bem. E sei que também faz alguns deles, ou um ou outro fará, ou já faz parte do catálogo nacional de leitura ou do O Plano ensino. Nacional de Leitura é o Grão de Café. É o Grão de Café e A Sombra do Ocá. A Sombra do Ocá entrou há 2 anos no Plano Nacional de Leitura por um período de 10 anos. Excelente. Muito bem. Excelente. Muito bem, excelente. Estamos nós de parabéns. Ao estar Olinda de parabéns, estamos nós, pessoas, cidadãos, e está Santo Tomé e Príncipe também de parabéns. Esperamos que esta sua forma de abordagem, de escrita, de poesia e tudo isto sirva de incentivo a mais mulheres santomenses para escreverem, para se projetarem, para o país também se projetar. Sobre tudo isso, para o país se projetar. Aliás, eu quando comecei a escrever sobre São Tomé, que eu sempre escrevi, mas quando visitei o meu país e fiquei naquele deslumbramento, o meu pensamento, a minha vontade sempre foi dar a conhecer ao mundo aquele pedaço de paraíso flutuante que está ali. É essa a minha finalidade, é dar a conhecer São Tomé e Príncipe, as suas gentes, o seu povo, que é bom, que é dócil, que é uma delícia, os seus costumes, as suas tradições, a sua gastronomia, as suas músicas, tudo eu tenho levado pelo mundo, como o Danilo sabe. Eu tenho percorrido o mundo da Austrália, Timor, Inglaterra, Brasil. Tenho ido várias vezes ao Brasil. A partir de 2005 eu já fui 8 vezes ao Brasil, algumas vezes com o Filipe Santo. Alemanha, o Festival Internacional de Berlim, o maior festival de poesia do mundo. Lá estava a Olinda Beja, mais o Filipe Santo. Mas é sempre com essa finalidade. Exato, isso é que nós estamos aqui, para projetar os nossos... Estamos aqui, convidei aos três, na certeza que esta vossa intervenção ajudará para projetar os nossos países. Uns temos 2, outros temos 3, e pronto, andamos por aí. Mas os nossos países, a lusofonia, por isso é que estamos cá. Eu falava aqui com o Ernesto. Ernesto, tem umas quantas obras, entre elas o Okobo, julgo que se pronuncia assim. Se não for, fala-nos também das suas obras, onde é que as podemos encontrar, porque quem nos está a ver, quem nos vai ver, que será muita gente a nos ver posteriormente, gostará de saber também onde poderá encontrar as suas obras, caso queiram comprar. Pronto, eu antes disso queria aproveitar esta ocasião, porque já estava com vontade de o fazer, de felicitar a Olinda pela sua linda maneira de contar histórias, que vi estes dias no RTP África. Afinal, havia muito mais razões para a felicitar. Tudo quanto viemos a saber agora, dos sucessos dos seus livros e da extensão que está a dar a presença da cultura santomense pelo mundo, tudo isso, como dizem os franceses, chapeau, chapeau. Muito obrigada. E então, para dizer a seguir, eu não publiquei ainda muito, porque, prontos, nós na Guiné, a promoção do livro ainda é coisa que não está a ter a dinâmica. Um barulho aí que estou a sentir. Aí Deve ser do teu, Ernesto. Meu? Já está, já passou. Já passou. Okay. Tá, obrigado. E então, também a minha envolvência nos processos lá da terra, não sei quantos, não me facilitaram a vida. E depois, por outro lado, andamos ainda naquela de
a democracia é só de nome, as soluções é golpe, é contra-golpe, quer dizer, nunca mais a gente sossega e para escrever é preciso algum sossego. Todas essas condicionantes não me permitiram ainda publicar muito. Em termos de poesia, publiquei dois livritos. O primeiro foi este, o Mar Misto. Mar Misto. E o segundo é este, é o tal Olonco. Esse eu não sei. Que significa um termo em crioulo que significa caracol. Caracol. Os dois livros caracol, são... Ou seja, estará a pensar que... O porquê desse título? É uma história engraçada. Costumo fazer uns joggings e umas marchas assim lá na terra. E então, no fim das chuvas, costumam aparecer muitos caracóis assim grossos na estrada, nos caminhos e não sei quanto. E então estava um dia a passar por uma situação em que vejo um caracol devagarinho, tentando atravessar. Fui, fiz a minha volta, quase uma hora depois voltei e encontro já a 2/4 do caminho e já estava quase a atravessar. Aquilo mexeu assim comigo. E digo assim, bom, vou tentar caracterizar o guineense como um caracol. Quer dizer, apesar das nossas fragilidades, né? Apesar de uma série de situações difíceis, né? O caracol não é como o caracol, não abandonamos aquela casa, andamos sempre com a Guiné no coração ou dentro da Guiné. Daí que caracterizei o guineense como o tal caracol, que dentro ou fora está sempre em casa. E que também, apesar de todas as contrariedades, não abandona a luta. Devagarinho, vai atravessando a história e pode ser que as coisas mudem, mas, quer dizer, mudem para melhor um dia destes. E estamos convencidos que é o que vai acontecer. Portanto, é essa história à volta do título, né? E o outro, o anterior, Mar Misto, e quer dizer, e antes da guerra, hoje é dia 7 de junho, infelizmente, estamos a celebrar esse desastre que foi a dita guerra de 7 de junho, o conflito político-militar. Eu morava e moro num condomínio que está vedado de muro. E é na zona periférica de Bissau, né? No bairro Militar, imagina o nome, bairro Militar. E então acontece que por essas condições, durante o conflito, foram para lá, fizeram daquilo um quartel, né? Esvaziaram-nos as casas, partiram aquilo tudo, sei lá. E o meu arquivo, que eu tinha coisas que estava a produzir já, a não sei, desde a minha juventude, né? Desapareceu nessa circunstância da guerra. Eu nem não gosto de me lembrar disso, porque mexe muito comigo e Mas olha, profundamente. agora já que falou do 7 de junho, que para si mexe consigo, até eu também tinha me esquecido que o 7 de junho também mexe comigo. O 7 de junho foi o dia também de 1977, foi o dia também que o meu pai foi preso e posteriormente condenado por um tribunal especial para atos contra-revolucionários e condenado a 21 anos de prisão. Mas naquele mesmo ano também eu tinha acabado de perder também, aí nos princípios também, nós não temos a data precisa, tinha acabado de perder também um tio que foi fuzilado também no 27 de maio. Ou seja, este mês de junho para mim foi também, mas do ano 77, não é? Também foi também um mês assim, também muito, tínhamos esquecido deste pormenor, mas pronto, são factos que estão nas histórias que nós temos que lembrar delas para que estas questões não se repitam, não é? Para que, porque são erros que se cometeu, são erros que cometemos todos nós, o país cometeu, e nós todos estamos a pagar. A guerra de Guiné foi um dos exemplos, por isso é que o país também, a minha avaliação, que o país esteja no que está, no ponto que está hoje, muito deve-se àquela guerra, sem explicações,
mas o país, com certeza, mesmo ao espaço de caracol, conforme descreveu aqui, vai avançar. Levará mais tempo, mas vai avançar. É como o longo, vai devagarinho, mas vai lá chegar. Exatamente, como o longo. Bondoso, as suas, não me disse, mas depois vai dizer-nos onde é que nós podemos encontrar as suas obras, os preços, porque é importante também que as pessoas saibam onde é que estão as obras, não é? De forma que elas podem adquirir. Algumas delas podem ser diretamente ao escritor ou podem estar em alguma livraria ou algum editor. Eu passo aqui ao Bondoso rapidamente. Este Escravos do Paraíso está dedicado especialmente a Santo Tomé e Príncipe. É da Minerva Coimbra, está esgotado. Não há exemplares. Por isso é que eu depois... Este Escravos do Paraíso foi escrito para celebrar os 30 anos da independência de São Tomé. Depois, os 35 anos, eu assinalei com um outro livro, um pequeno livro, a que chamei Seios e Ilhéus, não de editora, mas editado, portanto, edição de autor, não é? E depois, os 40 anos, como os Escravos do Paraíso já estava esgotado, os 40 anos da independência de São Tomé, e foram vários 40 anos, transportei-os para este em agosto à luz do teu rosto, e outras musas e sereias entre viagens. Isto tem muito a ver com, enfim, a minha ida para São Tomé e a minha vivência em São Tomé e a forma como se foi desenrolando a minha vida. Eu julgo que este livro, em agosto, no seu rosto, além do poder do poema, nós tivemos o privilégio de nos ter brindado na Casa de Santo Tomé e Príncipe uma apresentação. A Casa de Santo Tomé e Príncipe. Tal como este, o poder e o poema. O poder e o poema. Este Poder e o Poema é das edições esgotadas de Viseu e, portanto, creio que ainda não está esgotado, mas os outros relativos a São Tomé estão todos esgotados, não tenho exemplares. Era para responder, mas colocaste alguma questão para além disto? Não, estava só a perguntar que nos falaste de alguns dos livros e eu só acrescentei depois que os dois livros, O Poder e o Poema, nós tivemos o privilégio, quando tínhamos a Casa Internacional do Santo Tomé e Príncipe, um espaço que infelizmente depois deixou de existir, tem a ver com as condições financeiras do próprio país e que não nos possibilitou continuar, sobretudo porque Lisboa, entretanto, tornou tudo mais caro e o proprietário do espaço não existiu nas ambições. Foi pena, acho que São Tomé merecia ter um espaço como digamos, esse. Fora do âmbito dos poderes, fora da embaixada, merecia ter uma referência, um espaço onde os santomenses pudessem... Faço fé que algum dia nós voltaremos, com dificuldade, mas algum dia voltaremos. Oxalá que sim. Voltaremos, sim, senhora. Eu ia colocar uma outra leitura que eu fiz aqui, é que quem não é, terá uma infância e uma velhice solitária. O que é que acham disto? A leitura é uma abertura de horizontes, não é? E só não é solitário quem de facto tem horizontes. Quem vive fechado é solitário, seguramente. Olinda. Isto repete-se muitas vezes, ler é viajar sem sair do lugar. Não é? Ler é viajar. Ler são janelas abertas para o horizonte. Como tu sabes, Danilo, eu fui professora há 30 anos em Portugal e 10 anos na Suíça. E eu acho que repeti esta frase, sei lá, milhares de vezes aos meus alunos. Eu, visto que era professora de língua e cultura portuguesas e literaturas lusófonas. Temos que ler. Os brasileiros dizem mais, escreveu porque leu. Até mesmo a nossa escrita, nós temos que ler sempre. Nós que funcionamos todos os dias com a palavra, mas temos que ler.
Nem que seja a nós próprios, nem que seja, sei lá, revista, seja o que for. Há uma necessidade, eu sinto essa necessidade. Por exemplo, é muito engraçado, eu não consigo adormecer sem ler. Tenho que ler qualquer coisa. Seja, até que seja uma revista cor-de-rosa. A Olá, espanhola, outra qualquer. Tenho que ler qualquer coisa. Tenho que viajar, tenho que dar uma volta ao meu mundo. E o meu mundo é a leitura e a escrita. Sim, senhora. É escrita e leitura. Ernesto. Eu acho que estamos todos em sintonia quanto a essa questão. E se quiser, podemos até dizer de outra forma também, que o livro, a leitura, são fontes e são veículos, não é? Porque têm em si uma reserva de conhecimento com que nos alimentamos espiritualmente e com esse, digamos, combustível, não é? Fazemos o percurso da vida. E é daí que também a ideia de que quem não lê termina solitário, não sei o que, é justo, porque caminhar sozinho também não é possível quando lemos, porque intercruzamos com ideias, com pessoas, com cenários, com a vida em geral, e de maneira que é uma companhia que de facto nos dá outro estar e outro prazer de estar. E penso eu que falar disto acabaremos sempre por estar a dizer a mesma coisa, mas com coloridos diferentes. Mas Exato. o colorido e Eu o vou gosto. trazer aqui uma questão que põe aqui não tem a ver com nossa, mas tudo isto acaba sempre por dar aqui a volta. Alguém me pergunta, diz-me aqui, já que fala da Guiné, qual é a sua opinião sobre a realidade política atual da Guiné? Se quiser responder, responde. Não, Se mas não, posso aqui deixar para depois. não, eu penso que a Guiné, como qualquer outro caso, a Guiné, diria eu, como disse um filósofo haitiano, quando lhe perguntarem também sobre a história e a situação política do Haiti, ele dizia: o Haiti, mais que os tsunamis e outros problemas de ordem natural, o Haiti é vítima da sua história. E a Guiné-Bissau também tem um bocado disso, né? E nós não funcionamos fora dessa lógica de onde partimos, como partimos, e isso tem a ver, o nosso presente tem a ver com as razões também precedentes, né? E neste momento, o que nós estamos a viver são turbulências consequentes de uma série de razões históricas, antigas e recentes, né? Mas não me parece que sejam situações que nos levem, como nação, ao desespero. Não, 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 não. Há situações de eu, como indivíduo, posso entrar em desespero porque tenho as limitações da condição de indivíduo face a um universo muito maior e mais complexo. Mas enquanto nação, estamos a fazer a nossa caminhada com os custos que temos que pagar e estamos a pagar, mas eu não estou assim naquela de que alguns até chegam ao extremo de Estado falhado, narco-Estado, sei lá, uma série de designações assim meio bizarras. Desnecessárias. Também sou apologista, acho que nós temos que acreditar de que é possível, quer a Guiné, quer Santo Tomé e Príncipe e os outros países estão no patamar em que estão a fazer a história que é possível. Se nós Exato, eu vou lhe dar só dois elementos, se me permitir. Quer dizer, a proclamação da independência ou do Estado não significa herdar um Estado. Não, 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 não. Significa partir para a criação de um Estado. não está. Né? E o capital principal para o sucesso desse empreendimento, desse processo, é o capital intelectual. Até porque éramos províncias e passamos depois aos Estados. Porque nós, quando chegamos à independência, estávamos com 99% da população analfabeta. Eu sou da geração que instalou o aparelho de Estado na Guiné. Você juntava todos os quadros que havia naquele país, né, para constituir um ministério digno desse nome e não conseguia. Não conseguia porque não havia. Né? E com a agravante desse núcleozito de instruídos que havia, era gente também muito pobre e culturalmente com uma forte carga de alienação.
e chega aos cofres do Estado e diz que, afinal, eu posso tirar, ninguém me... E instala-se também a corrupção, né? E tem a noção que isso é geral, isso acontece em todos os quadrantes, né? E aí partimos para aquela luta, né? Os que, de facto, são patriotas e querem fazer evoluir a coisa, né? Os que, de facto, estão lá, mas que estão como administradores coloniais. E isso não estabiliza país nenhum, porque há esses conflitos de interesse constantemente. Agora, nas últimas eleições, há uma certa mudança em termos de paradigmas sociológicos na esfera do poder, né? E estamos a ver o que é que as coisas vão acontecer. Por exemplo, antes das eleições, havia atrasos de salários, o hospital, a cozinha do Hospital Central já não cozinhava 1 quilo de arroz, tinha havido um desvio de 1 milhão de euros, isso são coisas, né? Agora, de repente, os que lá estão agora no poder, em menos de 3 meses, já regularizaram os salários em atraso, que voltou a funcionar. Isso são coisas elementares, ilustrativas para a generalidade das pessoas, né? E o fogão do Hospital Central está a funcionar e já há dietas para alguns doentes e não sei qual. O sistema de ensino estava paralisado há 2 anos, greves constantes, já se negociou, quer dizer, há uma outra gente com uma outra atitude governativa. E isso não é por acaso. Isso acontece porque em 46 anos, por muita gente. Só aqui em Portugal, há uma média de 300 médicos formados no pós-independência oriundos da Guiné-Bissau. Isso quer dizer que lá dentro também já há um capital intelectual crescendo e a diversificar-se também. Pronto, vamos ter é que não Agora, tudo leva o seu pessoal, tempo, é uma dinâmica própria que... Exato. O meu desgosto pessoal, o meu desespero, a minha satisfação pessoal não pode ser nacional. Não há essa possibilidade. E então, às vezes, as pessoas transferem as suas frustrações pessoais para o palco como se fosse a nação. Não pode ser assim, temos que ser humildes, modestos e compreender que somos um grãozinho de areia no deserto. E quando a gente se esquecer disso, não valemos nada. Sim, senhora. Uhum. Vou entrar de novo para a questão da leitura. Tem aqui alguém que diz que a leitura faz o conhecimento e o conhecimento destrói a ignorância. Olinda Beja, nós em Santo Tomé e Príncipe, hoje, se quiser comprar um livro, não tem hipótese. Se quiser ler um jornal, não tem hipótese. O que é que acha disto? Vou também aqui depois para o bondoso, o homem da rádio. Eu não sei se tem acompanhado a rádio de Santo Tomé e Príncipe ultimamente, mas aquela rádio que fazia... De vez em quando eu venho online. Exato. Sem problemas nenhum, façam-nos a comparação daquela rádio que fazia naquele seu tempo de rádio e a rádio que é hoje, apesar de todas as condições que as tecnologias vieram pôr ao nosso dispor. Vê aqui alguma coisa. Eu fiquei com a sensação do que eu vi, fiquei com a sensação, passado, porque fez rádio há 40 e tal anos em Santo Tomé e Príncipe, do que eu vi, comparativamente ao que eu vejo hoje, acho que vocês faziam milagres. Mas posso estar errado. Gostava de ouvir a sua opinião. Mas ainda fala-me da questão da biblioteca que nós, uma livraria que nós não temos em Santo Tomé e Príncipe. Não temos livraria, não temos uma editora, nós não temos absolutamente nada. Apesar que há algumas bibliotecas, há o Centro Cultural Português, que tem uma belíssima biblioteca, o usamento físico da Alda Espírito Santo, que, enquanto ela foi viva, na UNEIAS havia muitíssimas obras literárias, os jovens podiam passar ali bastantes horas a fazerem o seu treino de leitura, acompanhados pela Alda.
Após a sua morte, tem sido uma catástrofe. Muitos livros desapareceram. Eu tenho ido com regularidade a São Tomé, como sabes, vou quase todos os anos e às vezes até vou 2 vezes por ano, como foi o caso de há 2 anos, e lamento bastante a deterioração da Oneias. A Oneias está numa desgraça. Mas, além disso, por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo daquilo que eu conheci, que foi a Câmara de Oeiras pôs uma biblioteca em São Tomé e Príncipe, em Guadalupe. A biblioteca estava cheia de livros para as crianças lerem. Eu não vou aqui dizer que estou contra os chineses lá estarem, nada disso, isso já são questões políticas. Eu vou só dizer que os chineses chegaram, fizeram uma casota em madeira do lado de fora da biblioteca, tiraram todos os livros que havia na biblioteca, puseram-nos lá para um canto, ficaram lá metidinhos e ofereceram computadores e deram todos os meios audiovisuais para os alunos. Quer dizer, isto foi um crime de lesa pátria que se fez na Biblioteca de Guadalupe. Porque se nós já lutamos com tanta força, se nós lutamos, os jovens lutam, eu encontro todos os anos, eu fico 1 mês, 2 meses e falo muito com os jovens, eu encontro jovens que estão sempre a dizer, mas eu escrevo, Dona Olinda, por favor, ajude-me, leia-me as minhas coisas para ver se eu consigo, porque eu gosto tanto de ler, gosto tanto de escrever, tenho que vir para o Centro Cultural Português porque não há mais bibliotecas, porque não temos nada, mas também não somos ajudados. E eu pergunto, mas eu ajudo como? Porque eles depois também não têm, sabe, como o Danilo sabe como é que se processam hoje as edições dos livros. Os escritores têm que pagar, nós temos que pagar as obras. Os jovens em São Tomé não têm dinheiro para que isso aconteça. Portanto, eu acho que o nosso governo também deveria investir na cultura, deveria pedir ajudas a outros países para que livros fossem enviados para São Tomé. Também acontece que há muita gente a enviar livros para São Tomé e os livros ficam na alfândega 1 ano e 2. Há tempos eu estive num encontro de literatura infantil-juvenil e quando chegou a minha vez de falar, eu fartei-me de pedir às pessoas presentes que enviassem livros para São Tomé, para as crianças lerem, livros de história. Enfim, pronto. E no final, há uma senhora que se levanta e aquilo que ela me diz é de tal maneira que eu fiquei envergonhada. A senhora disse-me, eu a mais uma colega, eram ambas professoras, fomos a São Tomé, recolhemos histórias, contos tradicionais de São Tomé, viemos para Portugal, enviámos 1.600 livros para São Tomé, depois de feitos, dados, oferecemos. E os livros ainda estão na alfândega, por desalfandegar. Olinda, nós voltamos a isto. Deixa aqui o António fazer aqui uma abordagem sobre, já que nós estamos a falar de livros, de conhecimento, o António, o homem da experiência, para além da escrita, é o homem da rádio. António, fala-nos desta. O São Tomé e Príncipe é quase também o único país que eu vou considerar mesmo que só tem uma rádio, embora tenha também a Rádio Jubilar, mas basicamente só tem uma rádio. Contrariamente a Guiné-Bissau, que tem várias rádios regionais, ou rádios comunitárias. Nós não temos rádio, não há forma, nós não temos televisão, não há forma do santomense ter acesso, é muito difícil o santomense ter acesso à informação nas rádios, na televisão, uma informação diferente daquela política. Diga-nos só, depois compara-me aqui um bocado a rádio que fazia e o que é que sabe da rádio de hoje. Não podemos comparar, penso eu. São épocas diferentes, são situações diferentes. O Príncipe creio que tem uma rádio, não? Sim, tem uma rádio, mas a rádio regional do Príncipe nem é ouvida em todo o Príncipe. E também funciona... Isso é uma questão de poder... E não se ouve em todo o país. Nem se ouve em todo o Príncipe. E em São Tomé, para além da Rádio Nacional, há a Rádio Comunista, Jubilar. Creio que houve uma outra em tempos Tropicana.
exato, enfim, desapareceu, creio, mas não... Posso contar a história da Rádio Tropical rapidamente, porque os governos pediam na altura 100 mil euros para se ter uma licença de rádio. Isto não era uma imposição para que não houvesse rádios? 100 mil euros para ter 100 mil euros para uma licença, acho. Quer dizer, nem a palavra exagero será suficiente para definir esse contrassenso. Mas, quer dizer, os poderes, e aí vamos ao tema, os poderes têm medo da informação. Os poderes têm medo dos livros. Os poderes têm medo da liberdade. Esta é que é a grande questão. Os poderes têm medo da liberdade. E, portanto, tentam contornar toda essa questão. E, portanto, controlando a rádio, controlando a televisão... não havendo jornais, né? Controlam o país, controlam, digamos, as pessoas, a seu belo prazer. E aí é que está como é que vamos conseguir chegar? Miguel Torga dizia uma coisa muito interessante, nós temos nas nossas mãos o terrível poder de dizer não, de recusar. O terrível poder de recusar. Ora bem, quando o Miguel Torga diz isto, é porque há opções. Será que os santomenses têm essas opções? É uma pergunta que eu posso deixar aqui já regresso para si, mas eu deixo aqui esta pergunta ao Dabopa para que eu faça o paralelo com a Guiné-Bissau, onde há várias rádios comunitárias. Olha, nós talvez temos rádios comunitários a mais. E então, mas isso não nos trouxe grande acréscimo em termos de promoção da cultura, no sentido, digamos, de nos fazer avançar culturalmente. São mais rádios para entretenimento, enfim, coisinhas quase que sem grande impacto na vida cultural das pessoas. Os nossos casos têm muita semelhança, muita semelhança. O nosso é o extremo. O Amílcar Cabral definiu a luta como um facto e um fator de cultura, né? Mas no meu país até hoje a cultura é o tal parente pobre, como em geral, mas no nosso caso torna-se ridículo, porque foi um homem da cultura que concebeu e dirigiu aquela luta com sucesso. E foi um homem da cultura que deixou uma termo incrível. Deixei de ouvir. Alô? Sim, pode falar. Já estamos a ouvi-lo. Estava a dizer que no caso da Guiné há até uma situação meio caricata. O Amílcar Cabral define a luta de libertação, a luta em geral, como um facto e um fator de cultura, né? E então nós estávamos em crer que todo esse aparato de pensamento que o Amílcar deixou devia ser utilizado para fazer avançar aquele país em termos de pensamento e de cultura. Mas acontece que, como dizia o António, deve ser esse o facto, não é? O poder não tem algum, diria também, medo da cultura, tem medo da comunicação. E então trata-o como se fosse sempre o tal elemento secundário, quando, sem passar pelo túnel da cultura, nada tem sucesso devido, né? Acaba por ser um crescimento barato das coisas, mas que no fundo não trazem desenvolvimento, né? E então, nós na Guiné temos uma série de situações também iguais àquelas que... Alô? Ouvi-lo mal, não sei porquê. Deixa-me então vou passar para o Bondoso para acabar o raciocínio. É a net. É neto do Ernesto, eventualmente terá enfim, oscilações. Mas eu passo para si para acabar o seu raciocínio. Pronto, é só para concluir. Estamos a ouvir melhor agora? Sim, está bom.
É só para dizer que, na verdade, há uma relação de amor e ódio entre o setor da cultura e o poder. E isso reflete-se em situações como estas que a Olinda estava a dizer e que na Guiné também acontece as dezenas de vezes, né? Chegar livros que nos oferecem e apodrecem nas alfândegas, né? E não investe-se em tudo, mas não há uma sala de espetáculo, não há uma biblioteca nova, quer dizer, não há uma livraria decente, não há uma editora com dimensão para fazer as coisas avançarem devidamente. Portanto, é copia e colê. A situação em Santo Tomé e na Guiné, e creio que noutros espaços, não são lá muito diferentes. Não são muito diferentes. Bondoso, peço então só que acabe o seu raciocínio, estava a ter raciocínio que eu me interrompi, do que os poderes, é uma forma dos poderes controlar as pessoas, então evitar que elas tenham acesso ao conhecimento e informação. Sim, esse é um serviço de todos os poderes, não é? Políticos, económicos, enfim, o ciberpoder, todos esses poderes, tudo que mexa com a possibilidade de confronto, de contraditório, tudo que mexa com isso, os poderes têm receio. E o caso da não existência de mais que uma rádio, por exemplo, a não existência de um jornal, eu penso que é terrível. Hoje, em 2020, não haver um jornal num país, eu penso que é quase caso único, não é? É quase caso único no mundo. Pois, eventualmente será. Não sei se São Tomé será um caso único, mas haverá poucos países no mundo onde isso acontece. Um jornal é uma questão fundamental. Uma rádio, ou pelo menos uma rádio que dedique espaços à cultura, que promova a cultura, é fundamental. Uma televisão, por muito pouco que ela possa funcionar, mas se funcionar e durante o tempo de emissão, que possa dedicar espaços à cultura, é fundamental. Eu acho que São Tomé ainda não se convenceu de uma coisa, é que um povo sem cultura é um povo sem alma. Um povo sem cultura é um povo sem alma, é um povo sem história. E no dia em que nós perdermos as nossas raízes, a nossa cultura, eu não sei, não. Olinda, deu aqui vários exemplos das entregas dos livros que vão para Santo Tomé, que pessoas oferecem. Não acha, e aqui está alguém a questionar, que era uma questão também que ele pôs, porque provavelmente de que é que vale tantas entregas isoladas? Se não há um departamento, se não há quem as conduza, livros soltos, distribuídos, entregues, terão alguma vantagem ou mais valia talvez haver aqui alguma coordenação em prol de um projeto em concreto, em vez de João Pedro mandar 100 livros para Madalena, Maria Manela mandar 200 livros para o Riboque ou coisa assim do gênero. Provavelmente... Não, Danilo, por exemplo, esses 1.600 livros com as histórias tradicionais de São Tomé e Príncipe, a senhora até me ofereceu um exemplar, esses 1.600 livros iam dirigidos ao Ministério da Educação. É o próprio Ministério da Educação da altura, não foi neste governo, foram dirigidos ao Ministério da Educação e o Ministério deixou-os lá ficar. Os livros ficaram lá durante 2 anos. Inclusivamente, eu dei esse livro a uma pessoa também ligada à cultura, ele levou para São Tomé, foi ter com o diretor da cultura e o próprio diretor disse-lhe que não sabia de nada. E ele até, pegou e arrumou-lhe com o livro em cima da secretária e disse: como é que você pode dizer uma coisa dessas? Está aqui o livro. Ele disse: mas eu não sei. Então, depois chegaram à conclusão que os livros estavam na alfândega. Os livros, Danilo, iam dirigidos ao Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe.
E o próprio Ministério da Educação não se deu ao cuidado, quer dizer, eu fiquei, foi um enxovalho muito grande que eu ali tive em público, isto foi na organização no século, fiquei envergonhada porque a senhora foi publicamente, levanta-se e diz-me, o quê? É capaz de dizer que então nós mandámos 1.600 livros, nunca ninguém nos deu feedback. E eu fiquei, eu disse, bem, então eu vou saber o que se passa. Isto é... Eu acho que mais são as ações isoladas, porque isto nós mandamos 200 livros, nós mandamos... Acho que não é... O país não pode continuar a viver das doações isoladas. Eu acho que as coisas deveriam ser, uma vez que são instituições, deviam ser vistas ou organizadas de uma forma mais institucional, com o objetivo... Mas, Danilo, desculpa-me interromper-te, vê que a Câmara Municipal de Oeiras, com o Isaltino, isto foi há alguns anos já, põe uma biblioteca em Guadalupe. É a Câmara Municipal de Oeiras que põe uma biblioteca toda prontinha, com os livros, com tudo. Claro, Olinda, tal e qual como diz... E o próprio sistema educativo deixa que essa biblioteca se desfaça para dar lugar a tudo, aos computadores, ao mundo virtual. Ele também preciso, tudo bem. Nem a isso dá um lugar, porque eu posso dar um exemplo. Eu tive agora, no mês de março, em Santo Tomé e Príncipe, tentei consultar algo no arquivo histórico. Ui! Já gastou-se milhões. Já houve diretores com o doutoramento em arquivo e biblioteca, mas aquilo não se consegue consultar nada, não existe nada, ninguém sabe de nada e há uma desordem completa no arquivo histórico de Santo Tomé e Príncipe. Eu sei, porque também frequento o arquivo histórico e sei que muitas vezes nós estamos a consultá-lo e faltam folhas. E os próprios empregados... Já se gastou milhões de euros. Já se gastou. Eu sei. Danilo, os próprios funcionários do arquivo seguem que as folhas tais e tais que faltam, que foram vendidas. Houve pessoas que as tiraram e que venderam. Para romancistas portugueses escreverem histórias sobre São Tomé. Isto é uma vergonha. Isto é uma catástrofe. Porque o nosso arquivo histórico tem coisas muito boas, nós podemos... Eu gosto de ir para ali e consultar os livros com os nomes dos contratados das roças, saber tudo isso através desses livros que estão no arquivo histórico. E fico horrorizada quando começo a folhear e falta a folha 25, 26, 27, 28 e 29. Mas é provável que agora, se lá for, não vai encontrar nem livros nenhuns. Não há. Eu estou a falar dos milhões que se gastou no arquivo histórico de Santo Tomé e Príncipe, cujos diretores, alguns até tinham doutoramento nas áreas de biblioteca e arquivos, não é? E nós não existe lá nada, não existe nem mesmo uma mera fotocopiadora, nem uma base de dados, que já se gastou também milhares de euros na base de dados, e não existe uma base de dados para consulta de nada. Mas se chegar lá, e todos nós sabemos que em projetos, já se gastou esses valores, mas não existe nada passado esse tempo todo. É uma tristeza. E é uma tristeza, porque quando, por exemplo, um jovem quer escrever um romance ou contos baseados no passado histórico de São Tomé, e não tem nada. Está o arquivo, o museu está também como está. Vamos de novo aqui ao Bondoso. O seu livro, O Poder e o Poema. Por que desse título? Quis elaborar um ensaio, um estudo, enfim, um pequeno estudo, um ensaio sobre a relação difícil que há entre os poderes, os mais diversos poderes e o pensamento livre. E o pensamento livre dos poetas, nada melhor que um poeta para exprimir um pensamento livre. E essa relação difícil, como eu explicava há pouco, é que me levou a tentar perceber como é que o poder se relaciona com a liberdade de escrever, não é?
E então cheguei a situações interessantíssimas. E essa frase que eu já citei há pouco do Miguel Torga, que é uma frase fundamental, nós temos nas nossas mãos o terrível poder de recusar, essa liberdade que um poeta como ele tem e que motiva uma relação extremamente difícil com aquilo que é o objeto central da política, que é o poder. Enfim, nós não podemos, a política em si não é condenável. O uso que se faz digamos, desse poder é que é condenável, e portanto o mau uso, e volto a referir aquilo que há pouco também o Ernesto frisou, há um medo não é só uma relação difícil entre os poderes e o pensamento livre, os escritores. Há um medo dos políticos que detêm o poder, um medo, digamos, dessa liberdade que temos de poder confrontar, de poder contraditar, e esse medo é uma opção. Nós temos que, é uma opção de cada um. Cada um tem que ter o direito, não é apenas o dever, é o direito de poder expressar livremente o seu pensamento e sem medo de que possam vir a ser exercidas represálias sobre isso. É evidente que isto é uma fase, digamos, quase utópica pensar isto, mas porque, pronto, no meu caso, essa liberdade originou saneamentos políticos e, portanto, não podemos ter digamos, nós podemos ter a utopia e é bom que essa utopia se mantenha. O problema é depois, quando a utopia deixa de ser sonho e passa a ser realidade, aí lá estão os poderes para controlar. E isso é que é o grande há uma questão aqui que também tem muito a ver com isto, com a limitação do pensamento livre, que é a política estar refém do dinheiro, dos homens do dinheiro. O dinheiro controla hoje a política e deveria ser o contrário. E enquanto digamos, os donos do dinheiro puderem controlar os políticos, não conseguiremos nunca chegar a um pensamento totalmente livre. Ernesto, e os donos do dinheiro não lhes interessa a cultura. Será por isso que passava aqui para será por isso que disse que a política é o parente pobre das governações? Ou penso que foi cultura? Será por isso para evitar este poder que a comunicação, que o conhecimento, que a cultura tem? Não, eles consideram sempre a cultura, mas subjacente a isso, o essencial é aquilo que o António diz. Eles temem a cultura, temem. E o que ele sofreu na pele, isso, quer dizer, se eu vos contar também as minhas doses de pena nesse sentido, aí vão dizer que afinal andamos todos no mesmo barco. E isto é aquilo que o António diz, é uma questão de opção. Você tem que optar, ou faz da cultura aquilo que ela é, um bem do povo, das pessoas, e não um instrumento de poder. É uma questão de opção. Olinda, a cultura pode ser um bem da primeira necessidade? Como não é? Isso pode ser, não. Tem que ser um bem de primeira necessidade. Tem que ser.
É mais que isso mesmo. É muito mais que isso. Tem que ser um bem. Ai, Jesus. E infelizmente, é aquilo que já foi dito, é o parente pobre do governo. É o parente mais pobre. A cultura é uma enteada pobre, que nem sequer é filha, é uma enteada muito pobre do governo. Pode aparecer dinheiro para tudo. Para a cultura, coitadinho, é uma migalha. Aquilo que a cultura recebe são migalhas. É verdade. Mas tanto é em São Tomé como é cá. Pronto, eu que estou nos dois mundos. Estamos a chegar quase ao fim desta nossa conversa, que já vai a 1h20, já que estamos a falar da cultura, do mundo e tudo isto. Ontem, a ministra portuguesa da Cultura, julgo que visitou a zona do Alentejo, é confrontada com os senhores das touradas, que lhe ofereceram até como é que chama aquele? Um bareto, e ela não quis receber. Como é que vê esta reação da ministra em não receber o bareto? De não receber? O bareto, aquele bareto. Sim. No momento atual. Ou seja, eles estavam no momento da reivindicação. E há um problema aqui em Portugal à volta da tourada. Se continua, se não continua. Os senhores, os empresários destas áreas, como algumas outras, estão em imensas dificuldades e nada desaponta que venham a ter estão já algum outro rendimento fora deste contexto, enquanto não tiverem as suas atividades. Viram eles também que na semana passada, só um minutinho que eu estou a ficar sem bateria. Viram eles que na semana passada, a praça de Campo Pequeno, onde eles não podem atuar, houve uma atividade que esteve com uma boa assistência razoável para a ocasião. E como é que vem todo este paralelismo? Não podem ser as touradas, podem ser outras atividades. O toureiro que oferece o bareto, a ministra não aceita. Ou seja, em que situação foi essa? Eu não acompanhei, confesso que não acompanhei. Eu também não vi, mas sei que isso passou. Não, mas foi num ato reivindicativo, foi num ato de manifestação contra ela ou... Não foi num ato de reivindicação contra ela, simplesmente ela saía ela foi ao encontro dos senhores da cultura e eles estavam lá num gesto de protesto e no final quiseram oferecer um bareto. Na minha perspectiva, ela fez bem não aceitar o barreto. É um símbolo. No momento atual... É um símbolo, e se ela tivesse aceitado esse símbolo, poderia ser entendido de uma certa forma. Eu acho que nessas circunstâncias ela terá feito bem, não aceitar o barreto. E no momento atual nós atravessamos um período em que a defesa dos animais está aí muito grande, não é? Está em bom estado neste momento. É engraçado porque eu, quando era muito jovem, ainda havia a televisão a preto e branco e adorava ver as touradas. Depois que veio o colorido, ainda mais eu achava aquilo... Não era o espetáculo em si, eram os fatos... Eu adoro ser frequentador. Eram os fatos dos toureiros. Eu achava os fatos lindíssimos. Eu dizia, se um dia me casar, eu quero que o meu filho seja toureiro. Mas nunca me tinha percebido que aquela coisa vermelha que se via por cima do lombo do touro, que era sangue. E quando um dia vejo numa revista que é sangue, não é? Derivado às bandarilhas, eu fiquei horrorizada e nunca mais quis ver touradas, nem na televisão, nem sem ser na televisão. A tourada acaba por ser conotada com um espetáculo selvagem, com uma medição de forças desigual, porque é o homem contra o touro, não é? No momento atual em que se defendem tanto os animais,
acho que não devem existir. Mas, se não devem existir as touradas, também não se devem matar os animais. E nós todos os dias matamos milhões de animais para comer. Não é? Quer dizer, isto é muito complicado. O problema da tourada é muito complicado, tendo em vista os outros problemas. É engraçado que nós vamos atrás dos nossos filhos. O meu filho é vegetariano, mas ele diz sempre: eu não sou vegetariano, eu sou vegetariano porque não quero que os animais, sacrificar os animais para eu comer. No entanto, quando comia carne, eu gostava imenso de uma perninha de galinha. Portanto, sou capaz de dizer que até tenho saudade desse tempo e que era bom e que o paladar era ótimo, mas não admito que se matem os animais para eu comer. Aí ele está corretíssimo. Porque, na realidade, se nós somos contra a tourada, se nós proibimos a tourada, se nós achamos mal que o animal esteja a ser ali sacrificado, picado, torturado até quase à morte. Mas, António, não estaremos aí contra a cultura dos portugueses, portuguesa, é o que diz. Danilo, isso é um caminho para explorar esse. Porque a tourada é uma tradição. Por exemplo, aqui Viseu era terra de toureiros. Os pais da Mirita Casimiro, o pai da Mirita Casimiro foi um grande toureiro. Viseu tinha uma praça de touros destas desmontáveis, segundo a minha mãe contava. E toda a gente ia ver a tourada. Portanto, até o próprio interior do país estava ligado à tourada. Mas até que ponto é que pode ser considerado um ato cultural ou não, não é? Exato. Mas Exato. É um ato. Eu considero que é mais tradicional, é uma tradição. A tourada está incrementada. A tourada está no sangue do toureiro, e o sangue do português é o sangue do toureiro, é o sangue guerreiro. É muita coragem. É discutível, mas é um caminho. Essa situação, isso só foi uma parte. Vamos tentar chegar já ao fim da nossa emissão, que já vai bastante longa, porque vocês próprios também têm os vossos a fazer. Eu passava aqui, dava 1 minuto a cada um para dizer o que tem que agradecer. Começava por o Ernesto. Ernesto, diga-nos, em 1 minuto, tudo o que tem para dizer, vou tentar. o que é que nós precisamos fazer. Conforme eu disse, o objetivo deste debate, desta conversa, é nós mobilizarmos modelos, referências para que sirvam de inspiração à nova sociedade. E vocês, os três, são exemplos, são pessoas que na área da escrita, na área da cultura, têm dado o vosso melhor. Nós sabemos que a cultura, a escrita, faz revolução. Com ela que faz revolução, com ela que se faz países. Países crescem ou decrescem com ou sem cultura. Se puder... Sim? Sim, força. O microfone é seu. Pronto. E, em jeito de fecho, eu gostaria aqui de vos ler um poema que escrevi em homenagem ao George Floyd, que é o assunto com que começamos esta conversa, e talvez não fosse má ideia fechar com um poema também à volta disso. O título do poema é Humanidade é a Raça. 522 letais segundos, centenas de anos de opressão, de cores várias no joelho de um homem, nega a ar de vida a um ser humano. Como julgar de justa forma este odiar que faz mar? Como mostrar o amor-razão maior? Floyd, a tua partida é humana bandeira em haste suprema. Humanidade, raça única. Portanto, esta é a homenagem que eu queria render ao sacrifício que, enfim, o nosso irmão Jorge devo consentir. Aliás, foi imposto. E a todos, olha, um abraço grande assim. E vou-vos contar duas coisas ligadas a São Tomé e comigo. A primeira é que
o maior poeta na nossa língua é parente do Danilo, é o Armando Salvaterra, que é o autor do texto de uma canção que tem por título Mulher de Pano Preto, composta, musicada pelo José Carlos Schwartz, e que é para nós a mesma coisa que o Grândola é para a cultura portuguesa. Que bonito. Yeah. Muito E segundo, sou um fã dos antigos Untues, que eu ainda de uma canção daquele tempo, e catelolojo faca vija para mali blaco. Leve. Leve. Eu, pela minha parte, Ernesto, agradeço de facto essa menção que faz ao meu tio, o meu tio Armando Salvaterra, que tal, porque eu costumo dizer às pessoas que eu tive o privilégio de ter sempre gentes revolucionárias à minha volta. O meu pai em Santo Tomé e Príncipe, conforme eu disse, meu pai em Santo Tomé e Príncipe, todos conheceram, foi o maior dos rebeldes políticos de Santo Tomé e Príncipe, foi condenado a 22 anos de prisão. Tive um tio em Angola, também um dos rebeldes que também esteve com Nito Alves e que acabou por ser fuzilado, também com Nito Alves, também em 77. E o meu tio, na Guiné-Bissau, o Armando Salvaterra, referido aqui pelo Ernesto da Boca, que conheceu com certeza, um outro revolucionário da Guiné, compositor da música Mindjer de Pano Preto. Para quem não sabe, eu vou dizer, Mindjer de Pano Preto tem a ver com as mulheres de luto, porque naquela altura, posso estar enganado, mas aqui o Ernesto sabe melhor do que eu, porque naquela altura os homens iam às batalhas, à guerra colonial, e as possibilidades das mulheres ficarem viúvas eram enormes e muitas ficavam viúvas. Por isso aqui a letra, Mindjer de Pano Preto, cabo chora a pena, posso estar a dizer mal, mas mulher de pano preto, para não chorarem as lágrimas, para não derramarem lágrimas, acho que é qualquer coisa parecida. Eu agradeço imenso esta menção que faz, algum reparo pode fazer. Olha, pegando então ao António. Pegando na despedida do Ernesto, eu há umas semanas o Ernesto teve a bondade de responder a umas questões que eu lhe coloquei para publicar no meu blog sobre a vida da Guiné-Bissau, e uma das perguntas era para onde caminha a Guiné-Bissau, e ele respondeu-me, citando um pensamento de Amílcar Cabral. Ele dizia o Ernesto que o arroz coze-se na panela, e portanto a Guiné-Bissau caminha como todos os países do mundo para o futuro, e o arroz coze-se na panela, podemos dizer que a cultura também se vai cozendo na panela, e é bom que a gente vá mantendo o lume brando da cultura, para que ela não deixe de cozer. Esse é digamos, a minha despedida desta alegre, bem disposta, interessante conversa sobre a cultura e o poder. E eu citava, para finalizar, um político italiano, Norberto Bobbio, um sociólogo italiano interessante, que fala da relação do poder com a vida do homem em sociedade, dizendo que o homem tem a capacidade de determinar o comportamento do homem, sendo não só o sujeito, mas também o objeto do poder social. E com esta me despeço de todos, agradecendo a bondade de me ouvirem aqui neste espaço. Olinda. Sim, Danilo. Muitíssimo obrigada mais uma vez pelo convite, para estar aqui. Foi uma felicidade para mim, uma alegria ver o bondoso, ver o Ernesto da Bó. E vou terminar
com um poema que se chama, do meu livro Aromas de Cajamanga, que se chama Confiança. Porque eu tenho confiança ainda que São Tomé e Príncipe vai erguer-se das cinzas, vai levantar-se. E então o poema diz: voltarão à flor da terra os risos das crianças, mais puros e mais brancos que a espuma de Calema. Voltarão à flor da estrada homens e mulheres felizes como o sol em dias de gravana. Voltarão à flor da noite batucadas e fundões. E a ilha toda será um altar de festa maior e mais colorido que o andor de São Pellegrina. E voltará, sim, voltará o sopro do vento, o sopro do pito doce, o aroma da baunilha, o arrasto do batelão, o canto do celelê. Voltarão os bailarinos da Ússua, da Deixa, do Guipá. Voltará a esperança a renascer de todas as feridas abertas no coração das ilhas. Despeço-me com até breve. Até breve. Agradeço aqui a todos pelo tempo que disponibilizaram em partilhar os vossos saberes e conhecimentos com todos nós. Certo que estas vossas partilhas servirão de inspiração aos outros que nos estão a ouvir, que nos vão ouvir, que nos vão ver. É este o objetivo deste encontro aqui, no o poder, os poderosos e o todo-poderoso. Só não vos perguntei da vossa relação com Deus, porque não houve tempo. Mas aqui também... Não mistures. Deus é uma coisa e os poderes são outra. Por isso temos o Todo-Poderoso na parte final. Então, a todos, muito agradecido e um bem-aja a vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau. Só para acabar, muito rapidamente, o tempo já é longo, vou falar aqui do Norte da África. Conforme sempre disse, o Norte da África é um problema que nós temos em África e que é urgente nós o resolvermos. O Norte da África desestabiliza quer a Europa, quer ao todo o continente africano. Nós, no passado, tínhamos o Norte da África, a aliança que nós conhecemos. Primeiro houve uma aliança Líbia-Tunísia, com alguma substância, com algum consentimento da Argélia contra Marrocos. Depois, esta aliança fortaleceu-se, Tunísia, Líbia, que conseguiu manter o norte da África coeso até 2011, julgo, em que houve uma intervenção da Europa contra o poder na Líbia, fragilizou a Líbia completamente. E hoje a situação dos migrantes naquela zona da Líbia é um problema que afeta a Europa, é um problema que afeta a África. A maior instabilidade nós hoje temos em África, a maior instabilidade está na Líbia. A Líbia, dos países mais ricos da África, um país com cerca de 6 milhões de habitantes, mas que tem o melhor petróleo do mundo. O petróleo da Líbia, conforme nós todos sabemos, que é a cobiça de todo o Ocidente. Razão da continuidade da guerra. A guerra continua na Líbia. Ainda esta semana, apesar de ontem ter havido um acordo ou uma proposta de acordo, esta assinada logo por Haftar, em que o Egito estabelece uma ponte, define uma ponte para o acordo de paz entre as partes. Também tem a ver porque o Egito é a parte mais interessada, é o país africano com maior influência naquela zona. Egito tem a oposição direta da Turquia, que tem também os seus interesses, a razão pela qual a Turquia continua a apoiar o governo de Sharaf, o governo que está em Trípoli, o governo em Trípoli, que é um governo todo ele apoiado pelas Nações Unidas. Não há paz na Líbia. A guerra continua a fazer as suas vítimas, quer económicas, quer sociais na Líbia. Sem a paz na Líbia, nós não teremos, a África nunca estará em paz.
Vamos esperar a ver o que é que dá o acordo de paz. Neste instante, aceite pelo Haftar, o homem do oeste da Líbia, que já aceitou o acordo. O oeste da Líbia tem o apoio da Rússia, do Egito e dos Emirados, enquanto a zona oeste, ou seja, a zona de Trípoli, toda a zona de Trípoli, o governo que está em Trípoli tem o apoio do Qatar e das Nações Unidas, e particularmente o apoio da potência que é a Turquia. As forças estão em conflitos, houve imensas, o general Haftar sofreu imensas derrotas entre ontem e hoje. Vamos ver com o acordo de paz o que é que será. Se de facto se vai sair um governo de consenso para a estabilização da Líbia e de todo o norte da África. Porque enquanto não houver paz na Líbia, o norte da África continuará como está e a África toda estará num desequilíbrio. Porque só a Líbia tem capacidade, dos poucos países que têm capacidade para ajudar a todas as suas vizinhanças, incluindo a própria Tunísia. Um bem-aja a todos. Espero regressar na próxima quarta-feira com um programa sobre São Tomé e Príncipe, pensar São Tomé e Príncipe, e no domingo, à mesma hora, nós encontraremos aqui com o poder, os poderosos e todo-poderoso. Um bem-aja a todos.